trabalhadores de todo o país que passaram a realizar suas atividades de forma remota por causa da pandemia estão se preparando para retornar ao trabalho presencial. É justamente o que está acontecendo aqui no TRF da Primeira Região. Depois de quase 7 meses, as perguntas são muitas. Por isso, estamos com a doutora Ana Alice para esclarecer algumas dessas dúvidas. Além da Resolução 322 do CNJ, qual a norma interna que regulamenta o retorno? Há um quantitativo obrigatório de pessoas? A gente tem uma resolução, PRESI, que é a resolução 1046/81/82 de 2020. Essa resolução está no processo SEI, que é o 005211-10-2020-4018000. Nessa resolução ela trata detalhadamente das formas de retorno, né? Existe um quantitativo máximo de segurança, e não mínimo, na verdade, né? Esse quantitativo máximo de segurança está determinado nessa resolução em 25% do corpo funcional do setor. Isso inclui servidor, estagiário e terceirizado. As áreas de segurança e saúde, elas podem ultrapassar um pouco, se necessário, esse quantitativo, mas as áreas administrativas e judiciais devem obedecer esse quantitativo máximo. E haverá fiscalização do tribunal quanto ao cumprimento dos protocolos por servidores, prestadores, colaboradores e advogados? Que medidas serão adotadas no caso de descumprimento desses protocolos? Certo. Já na entrada, o pessoal da segurança vai medir a temperatura de todo mundo, né? E é óbvio que as pessoas que tiverem sintomas, elas não deverão comparecer ao tribunal, independente se tiver escalado para o trabalho. Então, teve sintoma, avisa e não vem, né? E a gente vai tomar as medidas. Mas em caso de descumprimento das orientações, vão ser aplicadas as medidas administrativas que são possíveis, as sanções, os processos administrativos. Isso vai depender de quão grave for o descumprimento, né? Mas a princípio a nossa ideia é orientar, né? E eu acredito que a partir da orientação as pessoas vão cumprir. Eu acredito que não teremos problema com isso, não. Existe alguma cartilha ou site que contém as informações? O tribunal está preparando, desde que nós começamos a discutir esse retorno gradual, várias orientações. Então tem uma cartilha disponível no site. Nós estamos fazendo vídeos institucionais, a Ascom fez vídeos institucionais mostrando todo o novo funcionamento do tribunal, a nova cara do nosso tribunal, né? E a gente está fazendo também vídeos com as orientações individualizadas para as perguntas que foram feitas. Todos voltarão ao trabalho presencial simultaneamente e de forma obrigatória ou haverá um retorno gradativo previsto em um rodízio? Os servidores do grupo de risco voltarão na mesma data? Se não, quando vai ser? Existe uma previsão de retorno gradual, né? Essa previsão começa com 25% do corpo funcional, como foi dito, preferencialmente aos que não estão fazendo parte do grupo de risco. Então, desde o começo da pandemia, as pessoas que fazem parte do grupo de risco entraram com relatórios médicos individualizados em processo SEI, foram analisados e foram passados para a administração superior, né? Então, essas pessoas que já estão autorizadas a permanecer no trabalho, no teletrabalho, no trabalho remoto. Desses que não fazem parte do grupo de risco, existe um outro grupo que é o grupo preferencial do trabalho remoto, que são aqueles que, apesar de não fazerem parte do grupo de risco, convivem com pessoas do grupo de risco, então esses são preferenciais. Estão abrangidos também nesse grupo preferencial as mães com crianças até 12 anos, por conta do retorno à escola, que ainda não está full, né? Então várias mães estão com crianças em casa e não tem com quem deixar as crianças, né? Mas entenda que o ideal é que o grupo de risco fique em casa. Esse outro grupo, se for necessário para compor o rodízio vir trabalhar, eles podem ser convocados pela chefia para que não haja prejuízo no funcionamento do tribunal. É preferencial, mas não é obrigatório. Qual será o horário do tribunal neste retorno? Será das 9 às 18? Vai ter flexibilidade para trabalhar pela manhã ou alguma redução da carga horária? O que a resolução fala é que é obrigatório que tenha um servidor em cada, até nível de núcleo, no horário de 13 às 18 para atendimento ao público externo, tanto por telefone quanto por e-mail, até presencial através da nova ferramenta que vai surgir aí, que é o Bookings, né, de agendamento do público externo. Então, nesse horário de 13 às 18 é obrigatório que tenha algum servidor aqui em trabalho presencial. Isso não quer dizer que tem que estar com a sala lotada, nem que todos tenham que estar aqui. Então, dentro do setor, cada chefia vai organizar para que não haja aglomeração, para que mantenha o distanciamento e que, ao mesmo tempo, consiga suprir essa falta e que não haja falhas nesse atendimento.
Como fica a situação dos servidores que não estão no grupo de risco, mas preferiam não retornar ao trabalho presencial diário? Serão considerados fatores como boa produtividade, economia de tempo do deslocamento? Essa decisão fica a cargo das chefias? E como fica a marcação do ponto? O ponto eletrônico, pela mesma resolução que a gente já falou, está suspenso, né, até que a pandemia se resolva, então não há marcação de ponto. Em relação à organização do rodízio, vai ficar sim a cargo da chefia resolver como é que vai ser feito. Porque existe a questão da produtividade, mas existe também a questão do atendimento, né? Então, assim, você pode ser super produtivo na sua casa, mas se você precisar atender alguém aqui no tribunal, como é que você vai fazer, né? Então, essa discricionariedade vai ficar para a chefia realmente. Quem pode, mas ainda não sente segurança para retornar, o que deve fazer? A gente está orientando a todo mundo que quer voltar ao trabalho, mas não está seguro, independente de fazer ou não parte do grupo de risco, que faça uma solicitação, pode ser via SEI ou via e-mail, para a divisão de saúde ocupacional, para que a seção de saúde ocupacional, com o técnico de segurança do trabalho e a médica do trabalho, visitem o local e façam as devidas orientações. Então, eles vão no posto de trabalho, fazem as marcações, interditam postos que não podem ser ocupados para que mantenham o devido distanciamento e que dê mais segurança para o servidor ou para o terceirizado, estagiário virem para o trabalho. O servidor pode hoje voltar ao trabalho presencial? Ele pode hoje voltar a trabalhar presencial. O tribunal já está preparado para o retorno, mas depende da chefia liberar o retorno dele para que ele utilize tudo, né? Mas o tribunal está preparado, inclusive a área de saúde, de segurança, Ascom, vários setores do tribunal não pararam por completo, continuaram trabalhando, né? Então, assim, o servidor que quiser vir, que tiver seguro, pode vir. O servidor que não tiver seguro, peça uma avaliação do posto de trabalho, mas o tribunal está preparado. Quem já testou positivo e foi recuperado, terá um tratamento diferenciado? A gente não vai fazer uma testagem em massa, não há necessidade de fazer isso. O servidor que já teve Covid e que recuperou, a princípio, o que os estudos científicos mostram é que existe uma imunidade, nem que seja temporária. Como a doença é muito nova, a gente ainda não tem noção de se essa imunidade vai ser duradoura, né? Se ela vai demorar, se não vai precisar tomar vacina, isso a gente ainda não sabe, ainda não tem, a ciência não tem a resposta para isso, né? Mas a princípio a pessoa está protegida. Mesmo estando protegida, ela vai manter todas as normas que quem não teve Covid vai manter. Então ela vai continuar mantendo a higienização das mãos, evitar tocar o rosto, vai continuar usando máscara, mas pode voltar ao trabalho normalmente. Haverá testagem prévia em massa para saber se a pessoa está ou foi infectada em algum momento pelo Covid-19? Olha, a princípio, o que a OMS fala é que se o paciente está assintomático, a chance de transmissão é muito baixa. Inclusive, para os pacientes que têm sintomas, a orientação da OMS é 10 dias depois do início de sintomas, mais 3 por segurança, não precisa retestar, pode voltar a trabalhar desde que esteja se sentindo bem. Então, assim, não existe como fazer a testagem populacional de todo mundo, né? E como a OMS dá essa segurança para a gente de risco mínimo de contágio, associado, claro, à máscara e às outras medidas, o risco é muito baixo realmente. O servidor do grupo de risco que queira pode voltar ao trabalho presencial, ele terá que ser avaliado de alguma forma pelo serviço médico? A gente não vai fazer avaliação prévia. A gente tem servidores do grupo de risco que estão no trabalho presencial. O que a gente está fazendo é adequando o posto de trabalho. Ele sabe que ele é do grupo de risco, então ele tem que tomar os cuidados, ter mais cuidado ainda do que a população em geral, né? Mas a princípio não vai ter nenhuma avaliação prévia, é só solicitar a chefia e entrar no rodízio. Eu tenho um histórico de diabetes e gostaria de saber como será o meu retorno ao trabalho e também como eu participaria do rodízio de plantões. Todos os pacientes que são grupo de risco, o que a gente orientou foi, abra o processo no SEI, documente o seu risco, para a gente deixar isso documentado, certo? Mas a partir do momento que a gente começa o rodízio de 25%, pode ser que seja necessária a sua convocação para cumprir aquelas metas estabelecidas pelo tribunal, né? Então, quando você vier ao trabalho, você vai ver que o seu posto já vai estar preparado para te receber, com o distanciamento dos colegas, o tribunal está fazendo as limpezas periódicas, vocês vão ver que está tudo determinado, então tem sinalização de onde andar, sinalização de onde ficar no elevador, tem cartazes, o pessoal das portarias está orientado a fazer as orientações de limpeza de mãos de entrar, de medir temperatura, então nós estamos preparados para receber inclusive os grupos de risco. Para a proteção do corpo funcional foi mantida a norma de manter o grupo de risco em teletrabalho o mais tempo possível, mas alguns setores pode ser necessário que alguém do grupo de risco volte a trabalhar sim, e aí vai depender dessa avaliação da chefia e organização do posto de trabalho.
Muitos servidores realizaram consultas sobre a validade das autorizações já concedidas para o trabalho remoto. Elas estão mantidas? Elas estão todas mantidas. A nova resolução não suspendeu as resoluções iniciais que faziam as orientações. Então, elas estão todas mantidas, todas no SEI, todas documentadas. E com relação a novos pedidos de permanência em trabalho remoto, seja por idade ou por motivo de doença crônica, como o servidor deve proceder? Ele deve abrir o processo no SEI e encaminhar esse processo para o Serviço de Saúde. O Serviço de Saúde vai fazer um relatório dizendo se ele se enquadra ou não nas doenças que são consideradas doenças de risco, manda para a administração superior, a diretoria geral delibera e devolve. O que é preciso deixar claro é que a gente está entrando na retomada, né? Então, antes era proibido que o servidor de grupo de risco viesse ao trabalho. Agora, ele deve permanecer em teletrabalho o máximo possível, mas pode ser necessário que ele venha a ser convocado, dependendo do qual foi a função dele aqui dentro do tribunal. E dependendo de qual é a atividade fim dele, né? Então, tem atividades que são impossíveis de serem feitas em teletrabalho. Né? Então, pode ser que essas pessoas sejam convocadas ao trabalho, mas isso as chefias estão orientadas a organizar bem o posto de trabalho, o setor. Então, se ele vier em esquema de rodízio, ele vem, não é para ter mais nenhum outro servidor trabalhando em menos de 2 metros dele. Essas orientações todas estão sendo feitas. E no caso dos servidores que têm filhos menores de 12 anos, ou moram com idosos ou outras pessoas do grupo de risco, o procedimento é diferente? O procedimento de documentação é o mesmo. Então, essas pessoas também devem abrir o processo no SEI para documentar isso, né? E aí, documentando, eles entram no preferencial do trabalho remoto, né? Mas, da mesma forma, podem ser convocados a vir trabalhar se necessário for. Um servidor, ao invés de enviar uma pergunta, ele preferiu levantar algumas questões sobre o retorno. Segundo ele, devem ser levados em consideração todos os fatores que envolvem a pandemia, não só no âmbito do tribunal. A menor circulação de pessoas sempre foi apontada como uma medida capaz de minimizar os efeitos negativos no sistema de saúde, seja público ou privado. Os parâmetros todos já estão espelhados nas resoluções presidenciais. As pessoas aptas num percentual mínimo possível de trabalho presencial deve ser a regra, inclusive porque isso tem redundado numa melhor execução dos trabalhos nas áreas fim. A decisão é de gestão. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu acho uma consideração excelente. Quero esclarecer que o tribunal, mesmo antes de ser decretado estado de calamidade pública, já tomou por iniciativa própria o afastamento das pessoas que voltaram logo depois do carnaval dos países que estavam com transmissão importante da doença comunitária. Então, nós tivemos 4 ou 5 servidores que foram afastados administrativamente, mesmo sem sintomas de doença, porque eles estavam vindo da China, da Itália, naquela época, né? E desde março a gente vem discutindo as medidas administrativamente, suspendemos rapidamente o ponto eletrônico, entramos rapidamente com as medidas de teletrabalho. Então, assim, isso foram medidas que foram feitas pelo tribunal antes mesmo de saírem as resoluções definitivas, até porque eram medidas que precisavam ser tomadas com certa rapidez. Né? Então, é importante lembrar que o tribunal está preocupado com a sua função jurisdicional, sem dúvida. Mas a preocupação principal é que o corpo funcional do tribunal tenha saúde para poder executar suas funções. Então, nós estamos aqui trabalhando, preparando o tribunal para vocês retornarem, né? Para a gente poder ter um ambiente seguro. E é importante que todos nós cuidemos disso. Né? Então, para evitar a disseminação da doença, todos nós precisamos estar preparados. Máscara em todo mundo, limpeza da mão em todo mundo, evitar aglomeração, manter o distanciamento. Isso é para todos, não é para mim, não é para você, é para o tribunal inteiro. E a gente tem, além de tudo isso, um comitê institucionalizado, né, determinado pelo CNJ, que é o Comitê de Gestão da Crise, formado por vários membros da área de saúde, membros da área judicional e membros da área administrativa. Nós fazemos reuniões periódicas, quase que semanais, para discutir essa gestão. Então, podem ficar tranquilos. Se houver piora do quadro, se a gente tiver algum problema de adaptação nessa nova fase, esses prazos serão determinados por esse comitê, observando tudo isso que esse servidor falou com razão.